giro eleitoral, novas pesquisas sobre o governo e senador encurralado. Bem-vindo ao Papo Democrático, seu compilado semanal do cotidiano político. Aqui quem fala é o Atanã. Oi pessoal, aqui é o Carlos do Papo Democrático e eu só queria ser tão popular quanto a Tereza Cristina. É difícil. Fala pessoal, aqui é o Pitanga. Se o poeta falava que dinheiro na mão é vendaval, dinheiro nas calças é o quê? Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinícius e apesar de estarmos no 13º episódio, seguimos sem nos filiar a nenhum partido. Para essa semana na política brasileira, o foco é ainda as eleições municipais de 2020. Como a gente havia comentado no episódio passado, o efeito eleições cada vez mais começa a ser sentido durante as semanas. Lembrando que falta menos de um mês para as eleições e o Papo Democrático também está desenvolvendo material especial no nosso Instagram. Se você quiser mais detalhes, acesse a gente, @papo.democrático. E para essa semana a gente falou um pouquinho das modalidades das eleições, em especial como elas estão sendo afetadas pela pandemia e também pela participação da internet, em especial também as redes sociais. Uma matéria interessante que ilustra bem o ritmo das campanhas das eleições de 2020, pelo portal UOL, foi que com campanhas nas ruas aumentaram os casos e mortes por Covid-19. É importante lembrar que as carreatas, passeatas, entre outras modalidades presenciais que estão ainda permitidas de acordo com as regras sanitárias elaboradas pelos governadores, a gente precisa ir alerta, tenham atenção, levem máscara, usem álcool em gel, porque a pandemia ainda não acabou. Boa pessoal, e além dos pontos que o Pitanga trouxe, que a gente até falou no nosso Instagram, uma das coisas que a gente tem feito nos nossos episódios, que a gente fará ainda nesse último mês de campanha, é justamente acompanhar os números, tanto do Datafolha quanto do Ibope e de outras pesquisas que surgem, para entender mais ou menos quais são as intenções de votos nas principais cidades do país. Como na semana passada a gente falou de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, agora a gente quer falar um pouco de uma cidade relevante no Nordeste, que é Fortaleza. E lá tem alguns candidatos bem fortes na região, que inclusive tem ligações com o Ciro Gomes, com a família Gomes, que é uma família que tem muita força e projeção dentro do Ceará, em especial em Fortaleza. E aí, na última pesquisa, os dados mostram que o capitão Wagner, do PROS, está com 28% de intenções de votos, a Luiziane Lins, do PT, está com 23% de intenções de voto, e o Sarto, que é o candidato do PDT, do mesmo partido da família Gomes, está com 16% de votos. Eu acho até que vale você trazer, Pitanga, um pouco da tua contextualização de como está o cenário lá em Fortaleza. Sim, Vini. Fortaleza é uma cidade interessante porque o contexto político para as eleições desse ano, em relação às pesquisas, mostra um pouco que não está sendo ilustrado nas expectativas iniciais. José Sarto aparentemente é um nome forte para a prefeitura, porque primeiro, ele é deputado da Assembleia Legislativa do Ceará, está em seu 7º mandato consecutivo, e ele é aposta por parte do PDT, em especial com a bênção dos irmãos Gomes, Cid Gomes e Ciro Gomes. Lembrando que Sarto conta hoje com a maior coligação, seguida pelo capitão Wagner, que também é a principal aposta contra o PDT. Mas vale lembrar que o vice do José Sarto é o ex-secretário da Casa Civil do atual governador, o Camilo Santana, do PT, porém Sarto aparece em 3º colocado. Vale lembrar que a segunda colocada é uma candidata do PT, partido do atual governador, que é a Luiziane Lins, e durante toda a sua formação, para conseguir uma base e uma coligação, ela teve dificuldades, em especial tanto com o PDT, que é o nome forte, que é o nome dos irmãos Gomes, quanto também do MDB. Vale lembrar que o capitão Wagner aparece em 1º colocado, como o Vini muito bem ilustrou, e ele é a principal aposta, seguido com a segunda maior coligação, sendo candidato para essas eleições de 2020 no Ceará. E aí, Vini, também corroborando com o que eu falei já no início, a gente lembra que a Covid-19 afetou as campanhas, inclusive José Sarto, que é o nome forte abençoado pelo PDT, relatou que havia sido infectado pela Covid-19 no dia 5 de outubro. Então, novamente, as eleições ainda estão sendo afetadas pela pandemia, até porque a pandemia não acabou. E aí, como a gente destacou no Instagram, talvez a base eleitoral possa ser aumentada por meio das campanhas nas redes sociais e na internet. Mas vale lembrar, são eleições municipais. O boca a boca, por mais que não seja recomendado, ainda é um ponto forte nessas campanhas. Boa, Pitanga. Só um comentário final em relação ao que
ao que você falou no início, né, sobre os cuidados com a campanha, o tipo de modalidade e como isso tem se reconfigurado por conta do contexto da pandemia, né? Eu estou acompanhando aqui algumas campanhas e eu vejo também muitos eleitores aqui em São Paulo, eu falo no caso, que estão olhando com certo receio para o que os seus candidatos têm feito nas ruas, né? E ido em periferias, também no centro da cidade, no centro expandido de São Paulo, e feito campanhas, carreatas, e isso de alguma forma incomoda, dado o contexto, em especial para aquele grupo que é um pouco mais cuidadoso, cauteloso em relação a esse processo de retomada. Em São Paulo, em especial, a gente está na fase verde, que diminui um pouco as restrições em termos de isolamento, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis com isso e que até podem, querendo ou não, olhar com desconfiança para o seu candidato caso ele acabe se colocando em campanha. E assim, dado o cenário de São Paulo, assim, praticamente todos os candidatos hoje têm saído bastante às ruas para fazer campanha, porque é algo relevante, mas que demanda cuidado. Então, pessoal, como o Pitanga disse, a semana continuou sendo pautada pelas eleições municipais, o que quer dizer que nós tivemos um esvaziamento ainda, né, da atuação, tanto no executivo quanto no legislativo. Mas alguns acontecimentos apareceram e também algumas pesquisas apareceram sobre o governo, né, e elas são pontos interessantes para que a gente possa analisar o cenário geral. O primeiro acontecimento importante que dá para ressaltar foi uma entrevista meio de surpresa do Guedes na quinta-feira, comentando sobre o imposto digital, né, o novo imposto que estaria sendo considerado, dizendo que ele é considerado para que haja desoneração da folha e que, se isso não acontecer, talvez ele até desista do tema. E por que isso é importante? Pois é. E aí é interessante perceber que, assim, isso vai contra alguns dados de pesquisas que foram publicadas ao longo dessa semana. Teve uma pesquisa que foi publicada essa semana, que é o Barômetro Necton Vector, que perguntou para os parlamentares, para líderes e vice-líderes da Câmara e do Senado, se eles acreditavam que o imposto digital poderia ser aprovado ainda em 2020. E percebam, 51,7% disse que acredita que isso pode acontecer. Essa mesma pesquisa também perguntou sobre a reforma tributária, né? Como essa entidade, essa coisa que a gente tem acompanhado há tanto tempo. E os entrevistados, né, 75,2% acreditam que ela não vai ser aprovada ainda em 2020. Então, é importante perceber isso, vejam. O Guedes falando que pode reconsiderar o imposto, a aceitação do Congresso melhorando, né, em relação a esse tema, e a reforma não sendo considerada uma prioridade mais para esse ano, e sim para 2021. Dá pra gente tirar daí, primeiro, que a articulação do governo tem melhorado, né, pelo menos para esse tema, mas fica confuso pensar uma CPMF, um imposto digital que seja, surgindo fora do debate da reforma tributária. E a gente tem que considerar também quais podem ser os impactos disso para a popularidade do governo, né? Uma segunda pesquisa importante que foi publicada nessa semana foi a pesquisa da XP, que apresentou que o governo tem melhorado a avaliação entre a população. Né, os dados indicam que foi mantido a média de 39% dos entrevistados achando que o governo tem feito um bom ou ótimo trabalho. E aí a queda considerável foi de pessoas que avaliavam como ruim e péssimo, que hoje avaliam regular. Então esse cenário é o cenário que a gente tem agora para avaliar sobre o governo, pessoal. Carlos, a percepção dos parlamentares sobre as reformas já era algo que estava sendo antecipado, né? A gente que acompanha mais o cotidiano ali no parlamento já percebia que muitos dos parlamentares já sinalizavam esse pessimismo quanto à aprovação das reformas ainda esse ano, né? A pandemia acabou atravessando muito do calendário, entrou as eleições, então, e ainda sem a construção do consenso, realmente parece que as reformas tendem a não serem aprovadas esse ano. Sobre a satisfação da população com o governo, a gente tem que lembrar, né, daquilo que, mais uma vez, o Papo Democrático antecipou aqui, para você que é nosso ouvinte assíduo, sobre o papel fundamental da entrega do auxílio emergencial, de outras políticas também de apoio às empresas, como, por exemplo, a prorrogação que aconteceu nessa semana, onde as empresas foram autorizadas mais uma vez a reduzirem o salário e as jornadas dos empregados, e a articulação política do governo, que tem indicado para a população uma gestão mais responsável e séria, mesmo com o Vinícius explicando daqui a pouco o que aconteceu nessa semana.
Isso. Atonan, concordo com o que você trouxe. E eu queria só fazer 2 comentários em relação ao contexto de destaques do executivo e pesquisa de percepção que o Carlos apresentou, né? O primeiro ponto. É interessante ver que as reformas, que os parlamentares já enxergam que as reformas estarão em contexto de aprovação ou de apreciação no Congresso no próximo ano, e que no próximo ano, provavelmente, o Rodrigo Maia não estará mais como presidente da Câmara. Eu falo provavelmente, tendo em vista que há rumores de que ele disputa essa possibilidade de se candidatar novamente para um novo mandato. Mas se tudo correr como está na Constituição, ele encerra o seu mandato esse ano, não vai ter a possibilidade de pautar a aprovação dessas grandes reformas, em especial a reforma administrativa e tributária, que é algo que ele tem trabalhado diretamente. Em especial a PEC emergencial, que ele colocou que era a prioridade para aprovação este ano. Vini, só para destacar que o próprio Maia já falou mais de uma vez que não pretende concorrer à presidência, mesmo que o Senado consiga, né, essa possibilidade de conseguir uma interpretação que justifique a reeleição. Né? E aí, nesse contexto, realmente surgem outros nomes e nós temos que considerar outros acontecimentos, né? Exatamente, Carlos. E aí, um outro ponto que eu gostaria de destacar em relação à própria pesquisa da XP, que o Carlos também comentou, e aí um dos quadros que eles apresentam é sobre a motivação, sobre como a população tem percebido as motivações do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação ao auxílio emergencial. Né? E entre quem avalia o governo negativamente, a percepção é de que a motivação é para melhorar a popularidade do governo, que é até algo que a gente tem discutido recorrentemente aqui no Papo. E entre quem avalia o presidente positivamente, eles entendem que é uma atitude proativa do governo de alguma forma colaborar para que a população consiga enfrentar as dificuldades. Mas um outro ponto, né, que também vale ressaltar em relação à pesquisa, além desse, sobre a percepção da motivação do governo, é em relação à melhoria econômica, né? A percepção também da população em relação à melhoria do quadro, de manutenção do emprego e tudo mais. Isso, de alguma forma, acaba impactando positivamente na percepção em relação ao governo, que foi algo que o Carlos apresentou. Em contrapartida, todas as operações da Polícia Federal em relação a desvio de recursos públicos vinculados ao combate ao coronavírus, né, em especial nos estados e também em algumas prefeituras municipais, faz com que a percepção sobre os governadores esteja em ascensão em termos de ruim e péssimo. Então a avaliação de ruim e péssimo tem aumentado, em especial no centro-oeste, no norte e no nordeste. Sobre essa questão de que novos momentos exigem novos nomes para lideranças do governo, destaco aqui o nome fundamental da ministra Tereza Cristina, que é indicada como possível sucessora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ela já tem um apoio do governo, um apoio muito forte do setor do agronegócio e é amiga pessoal de Maia, o que poderia fazer com que ele mesmo endossasse a candidatura da Tereza. Então, vamos aguardar e com Tereza o Brasil cresce. Lembrando que nós temos uma série de nomes, né, que ventilam nos corredores, né, porque nenhum deles é oficial ainda. E sobre a Tereza, é interessante perceber que essa mesma pesquisa da Necton e da Vector indicou que ela é hoje mais bem avaliada, inclusive, do que o ministro da Economia, do que uma série de outros participantes do governo, né. Então, quando eu brinco que eu queria ser popular como ela, é realmente porque a abertura que a ministra do Agro tem no Congresso é realmente algo considerável e que pode impactar nessa corrida. Ainda nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro indicou uma série de nomes para ocupar cargos das agências reguladoras. Então, começo destacando, por exemplo, as indicações para os cargos da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vale lembrar que essa entidade foi criada devido à aprovação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive o Carlos já comentou sobre ela em algum episódio aí do podcast. Dá uma olhada nos nossos episódios e procura esse tema. Olha aí pra trás que a gente não lembra o número. É bem isso aí. Além da ANPD, nós também tivemos indicações para cargos na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, a Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC, e também para a agência reguladora que cuida dos transportes aquaviários. Por que o presidente está se apressando para indicar esses nomes?
porque o Senado já definiu que na próxima semana eles vão fazer um esforço conjunto, né, para conseguir analisar e sabatinar todos os indicados, né, tanto das outras agências que já tinham sido indicadas anteriormente, como é o caso da Agência Nacional de Energia Elétrica e também da ANP, que cuida de petróleo, gás natural e biocombustíveis, e também sabatinar o possível novo ministro do Supremo, Cássio Nunes. E já que a gente está falando em Senado, eu acho que vocês viram memes ou até notícias a respeito, porque foi o assunto que mais bombou e que nos provocou a discutir isso no Papo Democrático, que é o caso da polêmica envolvendo o senador de Roraima, Chico Rodrigues, que foi alvo de busca da Polícia Federal durante a operação no estado que apurava desvios de quase R$1 milhão em recursos que iriam para o combate à Covid no estado, né? Não só apenas envolvendo o governo do estado de Roraima, mas também algumas prefeituras municipais, né? O personagem da polêmica, o Chico Rodrigues, segundo o que foi apurado pela Polícia Federal, ele estava envolvido em denúncias que mostravam que ele, de alguma forma, fez a intermediação para que esses recursos chegassem a Roraima e a partir disso tentou uma espécie de caixa 2 para adquirir parte dos recursos foram destinados a combate à Covid. E logo que a Polícia Federal chegou na casa do senador, eles encontraram alguns montantes de dinheiro em espécie, sendo que R$33 mil desses recursos estavam na cueca do senador. E 15 mil desses recursos estavam literalmente entre as nádegas do senador. Isso, obviamente, como o brasileiro não tem maturidade, isso gerou uma série de memes e que repercutiram bastante. Obviamente, para além dos memes, essa situação constrangedora envolvendo o senador de Roraima também gerou consequências políticas, tendo em vista que o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do senador do cargo por 90 dias e, a partir disso, isso gerou um burburinho entre os senadores, sendo que quase 50 desses senadores, segundo o Congresso e Foco, são favoráveis à manutenção do mandato do senador Chico Rodrigues. Não só por questões de afinidade com o senador, mas também por medo de que algo aconteça com eles também. Então, hoje a pressão é para que esse caso chegue ao Conselho de Ética do Senado e eles possam apurar e decidir entre eles, e não a partir do Supremo Tribunal Federal, qual será o futuro do senador Chico Rodrigues. E a minha pergunta para o Atanã é se, Atanã, você chegou a ver alguma coisa sobre o Chico Rodrigues nos anais do Senado? Cara, parece aí que ele anda fazendo investimento a fundo perdido. Oi, vocês são terríveis. Ai. É isso. Não, e gente, a melhor parte é o Vini falando que o brasileiro não tem maturidade. Cara, eu acho que a gente, na verdade, só chegou no ponto que a gente ri pra não chorar, sabe? É isso, brasileirinho, é isso, é exatamente isso. É isso. Vini, um episódio certamente não muito comum na política brasileira, mas que ainda conversa com episódios anteriores. Vale lembrar que na semana passada o presidente Jair Bolsonaro deu uma fala polêmica em relação sobre a Lava Jato, que ele tinha acabado com a Lava Jato porque não existe mais corrupção no governo. Algo que ele voltou a comentar nessa semana, principalmente tentando trazer essa distorção entre o governo e o Senado Federal, uma vez que o episódio foi utilizado pela imprensa para tentar atacar o presidente. De certa forma, por parte do Senado, isso gerou algum tipo de reação contra a decisão monocrática por parte do STF. Lembrando que a decisão por parte do ministro Barroso foi de afastar por 90 dias o senador até que as investigações tenham dado continuidade ou até que se conclua algum tipo de parecer em relação ao ato cometido pelas nádegas do senador. De qualquer forma, a gente precisa lembrar que esse episódio entra para os anais da casa e não só para os anais do Brasil, como lembrando que cofrinho de senador também é cheio. Não tem como esse bloco ser 100% sério, gente. Não vai ter como. Eu já aceitei. Não é possível. A gente não tem maturidade pra isso, entendeu? Mas olha, e aí, só explicando, pessoal, sobre isso atingir diretamente o governo, né? É porque nós temos deputados e senadores que são indicados como representantes do governo, tanto na Câmara, quanto no Congresso, quanto no Senado, né? E aí, o senador era vice-líder do governo no Senado, né? Então, querendo ou não, ele foi uma indicação do governo para esse cargo. Então, no momento em que o governo diz que não existe mais corrupção no seu governo e acontece isso com algum indicado, o que aconteceu, inclusive, foi que logo depois o senador pediu para ser afastado, né, com algumas aspas. Pediu para sair, né, justamente para tentar evitar esse desgaste para a administração atual.
Outro ponto que também vale destacar é o posicionamento dos senadores sobre esse afastamento do Chico Rodrigues, né? Muitos deles criticaram a decisão monocrática do ministro Barroso, falando que isso feria, né, a Constituição. E por isso, o próprio ministro levou esse afastamento para ser discutido no plenário do Supremo. Mas assim, fica um pouco difícil ser corporativista quando você acha o teu vizinho de gabinete com um stand de dinheiro no meio da bunda, né? Não justifica se esconder atrás do argumento de autonomia dos poderes para justificar um corporativismo desse nível. Já chegando aqui no final desse episódio, tá na hora da gente jogar os búzios na mesa aí e imaginar o que vai ser importante para a próxima semana. De minha parte, tô de olho nas sabatinas no Senado, para as agências reguladoras e também para mais uma semana de discussões nas comissões que tratam das queimadas pantaneiras que estão acontecendo no país. Eu vou acompanhar o nosso apresentador da semana, o Atana, nessa. Eu também tô bastante interessado em ver como é que vão ser as sabatinas, principalmente da proteção de dados, para ver como é que vai ser esse processo. Foram vários indicados, né, e acompanhar como é que vai ser a construção desse processo ao longo da próxima semana. E como vocês não podem passar um episódio sem me escutar falando de reforma tributária, da tributária não tem nada pra semana que vem, por enquanto, sabe? Será? Mas agora que eu falei, pode ser que apareça. Então vejamos como é que vai ser a semana. E eu não vou falar mal pra não... Não, uma coisa que eu exatamente. aprendi. Ou Semana bem. passada que a gente falou que a semana ia ser tranquila. Claramente a gente jogou... Acho que foi o Vini que falou que ia ser tranquila? Esse é o problema. Já pra semana que vem, ainda tô na expectativa de acompanhar mais memes eleitorais, além de resultados de pesquisa das eleições. E seguindo a linha do Carlos, como vocês não podem deixar de escutar eu falando sobre impeachment, a expectativa é que pro dia 23 de outubro, a gente tenha a votação do segundo processo de impeachment do governador Carlos Moisés no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E o meu destaque para a próxima semana é o acirramento da corrida eleitoral, como a gente comentou. A gente já está chegando nos finalmente, né? Então já faz menos de um mês para o dia da eleição. Então eu estou super curioso para ver como serão esses próximos dias e também para entender se parte da sociedade civil que está em campanha pela volta dos debates eleitorais na televisão, se eles vão conseguir isso ou não, tendo em vista que é uma demanda também de alguns candidatos, em especial aqui em São Paulo. Então é isso, minha gente. Queria agradecer todo mundo que ouviu o nosso episódio. Falar para vocês seguirem o nosso trabalho nas redes sociais. Pitanga tá sempre por lá dando aquele update sobre as eleições municipais. Que a gente está preparando bastante material interessante para os stories e também para o nosso feed. Não esquece de compartilhar o episódio para os seus amigos, familiares e contatinhos. Achem um lugar melhor para guardar o seu dinheiro. E é isso aí. Até semana que vem. Queria agradecer de forma especial o apoio da nossa coordenadora de comunicação, Beatriz Queiroz, e a nossa designer, Bruna Schiavocello. Até semana que vem. Fica com a gente. Um abraço! Mano, eu tô vivendo. A melhor parte do episódio vai ser o final. Vai ter 10 minutos. Tô parecendo os moleques de 6 anos. Vamos lá. Nossa, mas 100%. E Então, para além dos memes... Então, Vini, quer dizer que esse aí foi o recurso encontrado nos anais do Senado? Isso. Exatamente. Mas eu vou chegar nessa piada ainda. Calma, Tana. Calma que eu vou chegar aí. Investimento em fundo, né? Investimento em fundo. É fundo perdido? Ele deve ter rabo preso, né? Aí é foda. Ou rabo preso ou intestino solto, porque infelizmente a Polícia Federal pela primeira vez na vida vai ter que fazer lavagem de dinheiro, então assim... Moleque, caralho. Eu vou deixar bem claro aqui que eu, como opositor à nota de R$200, ao contrário do nosso amigo Carlos, que apoiou essa medida aqui, que possibilitou que o senador pudesse inserir uma menor quantidade de notas nas suas nádegas, né, com finalidade criminosa. Eu quero deixar isso aqui muito claro aqui, essa denúncia. Carlos é conivente com essa atitude do senador.
Isso eu quero deixar registrado aqui. Pensa comigo. Não. Você defendeu notinha de R$200. Pensa comigo. Não, eu continuo defendendo. Eu não aceito o argumento de que, tipo, a nota de R$200 faz as pessoas lavarem mais dinheiro. Ou é... Vinícius, quantos mil reais tinha na cueca do menino? 15 mil. 15, vamos fazer a conta aqui. 15 mil! Dividido pra 200 notas. Pra R$200. Tinha 75 notas. Né? Defendidas pelo Carlos aqui, vou deixar bem claro. No meu mundo, aqui de notas até R$100, o senador teria que inserir o valor de 150 notas entre suas nádegas. Levando em conta que ele é um senador velho, possivelmente com o bumbum debilitado, ele não teria possibilidade de fazê-lo. Então, mais uma vez, Carlos foi jantado aqui nesse podcast. Só pra dizer que nenhum outro jornal fez esse cálculo aí, apurado. Isso aqui é jornalismo verdade, cara. Isso aqui é jornalismo verdade.